todos os presbíteros à minha retaguarda. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dos senhores. Irmãos, quem trouxe Bíblia, abra comigo, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Apenas esse verso. Se o nosso presbítero Ezra puder projetar, fica melhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Vou ler o que está no painel, que assim todos nós temos uma visão ampla. Vou pedir para a igreja ler no 3. 1, 2, 3. Fortifica-te na graça. Agora repita comigo: Senhor meu Deus, fala comigo. Amém. Queridos, eu poderia me ater na carta de Paulo a Timóteo. Poderia vir aqui agora e expor a vida do nosso apóstolo Paulo, do nosso pastor Timóteo. Mas o Senhor não ministrou ao meu coração fazer assim desta forma. Eu quero apenas pegar aquela frase, aquela palavra, graça. E é sobre esta palavra que eu quero pregar para vocês nesta noite. Eu quero falar para vocês sobre a graça de Deus Pai para conosco, pecadores. E eu fiz uma mensagem, a qual eu lutei e relutei para escrevê-la. E o tema que eu encontrei foi: a graça de Deus te encontrou. Eu vou repetir porque poucas pessoas entenderam. A graça de Deus te encontrou. Quando nós falamos de graça, eu creio que todos nós aqui já fizemos um favor a alguém. Só que na maioria das vezes, o favor que nós prestamos a alguém são devidamente a pessoas que nós conhecemos. Nós que prestamos favores, costumamos prestar favor a pessoas que são mais próximas de nós, ou a pessoas que são, como eu posso dizer, pessoas que são da nossa linhagem, da nossa família. Nós, como seres humanos, nós não costumamos fazer favor a estranhos, ou a pessoas que nós julgamos não apta a receber o favor que elas pedem. E graça é justamente isso. Graça é favor. Só que, como eu disse, o favor que nós, como seres humanos, prestamos são a pessoas ligadas a nós. Mas quando nós falamos de graça, nós estamos falando de um favor imerecido. O favor que nós prestamos a alguém é um favor o qual, às vezes, nós prestamos a fim de receber algo de volta. Dificilmente nós vamos fazer um favor e nós não vamos cobrar por este favor, ainda que você não cobre naquele momento. Se eu presto um favor ao presbítero Ivaldo, lá na frente, o presbítero Ivaldo pode pensar: um dia ele precisou de mim e eu estendi a mão. Agora eu preciso dele e eu vou pedir para que ele retribua o mesmo favor que eu fiz. Só que com Deus é diferente. A graça que Deus oferece para nós não é por mérito, não é por obras, não é por merecimento. Graça é um favor imerecido. E quando se fala de favor imerecido, quando se fala de graça, a graça de Deus, ela é manifestada desde a criação do mundo. A graça de Deus, primariamente, foi manifestada aos nossos pais na fé, aos nossos primeiros pais, a Adão e Eva.
No livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21, presbítero Esdras, por favor, saiu? Gênesis capítulo 3, versículo de número 21. Adão e Eva pecam, comeram do fruto, desobedeceram querendo serem iguais a Deus. Após o pecado, Deus tinha que expulsá-los do jardim, tinha que colocá-los para fora. Porém, a ira de Deus determinava que eles saíssem da forma que eles estavam. E qual era a forma que Adão se encontrou após o pecado? Adão falou para Deus: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Pela ira de Deus, Deus tinha que pegá-lo, Adão e Eva, e colocar para fora do paraíso nus. Por quê? Porque é ira, era o que eles mereciam. O salário do pecado é a morte. Eles pecaram, Deus poderia pegá-los e colocaram para fora do jardim. Mas olha a graça de Deus sendo manifestada dentro do jardim. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele de carneiro ou de cordeiro. Assim está na minha tradução, é a mesma tradução. E os vestiu. Olha para cá, a graça de Deus não permitiu que o Deus Pai colocasse o primeiro homem e a primeira mulher para fora do jardim do Éden, nus, da forma que eles estavam após o pecado. A graça de Deus se manifestou. Ele matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro, vestiu a Adão, vestiu a Eva, e aí sim colocaram os dois para fora do paraíso. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está te dizendo: o pecado te deixa nu, o pecado te afasta da minha presença, o pecado te faz pensar que você não tem mais mérito comigo, que você não é mais meu filho, mas a minha graça é manifestada na tua vida, a minha graça é manifestada na tua vida. Olha a graça de Deus sendo manifestada, a graça de Deus é manifestada na tua vida. É favor imerecido. Adão e Eva não mereciam ser vestidos, tinham que ser expulsos nus. Por quê? Porque depois do pecado, seus olhos se abriram e eles agora sabiam o que era bom e o que era ruim. Aí agora Adão, Deus pela sua presciência, conhecendo os pensamentos e intenção, após o pecado de Adão, para que Adão não comesse da árvore da vida eterna e vivesse em pecado eterno, o que Deus fez? A graça de Deus se manifestou mais uma vez. Aí Deus tira Adão do paraíso, tira Eva do paraíso e coloca anjos com espada flutuantes para que eles não tivessem mais acesso. O que é isso? É ira de Deus? Não, é a graça de Deus para com Adão, é a misericórdia do Senhor, porque ele estava em pecado, ele estava em terminal. Aí se ele come da árvore da vida eterna, ele viveria em pecado eterno, não teria graça, não teria redenção, não teria justificação, não teria morte do cordeiro. Aí Deus presciente, conhecendo todas as coisas por antecedência, colocou eles para fora e colocou espadas para que eles não tivessem acesso à árvore do conhecimento. Eles já tinham tido, mas para que eles não tivessem acesso à árvore da vida eterna, Deus os colocou para fora do jardim. Graça é algo que nós estamos longe de merecer. Graça é algo que vem diretamente do Pai. A essência de Deus é ira e graça, justiça e misericórdia. Porque se Deus fosse agir com justiça, todas as vezes que nós pecássemos, você e eu não estaríamos aqui. Mas quando a gente peca, o diabo olha para Deus e diz: ele pecou, e a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Eu posso pegar, aí entra Cristo, dizendo para Deus Pai, dizendo: olha Senhor, eu sei meu Pai que ele pecou, eu sei que ele merecia morrer, mas eu morri por ele. Eu morri por eles. É graça, é graça, é graça, é graça de Deus. E
a graça de Deus te alcançou nesta noite. A graça de Deus te visita nesta noite, te dizendo: eu não te deixurão, eu não te desamparo. Ainda que o pecado tente te vencer, ainda que você tropece uma, ainda que você tropece duas, ainda que você tropece três, não se preocupe. 7 vezes cairá o homem, mas de todas elas o Senhor o levantará. Graça. Nós deveríamos ser eternamente gratos pela graça que recebemos todos os dias. Hoje pela manhã, na EBD, dando aula, eu disse que Deus, Ele tem o controle remoto da sua vida. Nós não dormimos e acordamos porque a natureza nos sustentou. Nós não dormimos e acordamos porque somos melhores. Nós não deitamos, dormimos e acordamos porque nós somos os tais. Muito pelo contrário, o salmista diz: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor, porque a graça olhou para você e disse: eu confio em você mais um dia. A graça olhou para você e disse: você é pequeno, é pecador, eu sei que você vai falhar, mas eu quero te usar por mais um dia. Levanta, 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 levanta. É a graça, é a graça. Não é porque você merece, não é porque você é pregador, não é porque você é cantora, não é porque você é crente, não, é a graça. Ela te achou, ela foi na tua casa de manhã, ela pegou na tua mão e disse: levanta, 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 levanta. A graça de Deus te acompanha. Gênesis capítulo 6. O pecado do povo, o pecado da humanidade já cheirava mal às narinas de Deus. Deus olhou e falou assim: eu estou triste de ter feito o homem. Na Bíblia está: e Deus se arrependeu. Só que esse arrependimento não é aquele que causa remorso em nós. Essa palavra arrependeu-se é entristeceu-se. Gênesis 6, tanto pecado com aquele povo do dilúvio cometeu que Deus disse: eu me entristeço de ter criado o homem. Eu vou acabar com todo mundo agora. O que é isso? É a justiça de Deus olhando para a terra e não encontrando ninguém justo. Mas aí a Bíblia diz no versículo 8 que olhando Deus, a graça achou Noé. A graça achou Noé. A graça achou Noé. Não é porque Noé era mais santo, não é porque Noé era mais puro, era porque Noé, por mais pecador que fosse, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração voltado a Deus, ele era um homem de Deus, ele era um crente. Aí a graça olhou para Noé e disse: eu achei graça aos teus olhos, eu vou matar a raça humana, eu vou destruir a raça humana. Mas tinha um que Deus olhou e falou: construa uma arca, construa uma arca. E não tinha essa de que Noé estava construindo arca e pregando ao mesmo tempo. Me mostra na Bíblia Noé pregando. Noé não pregou, Noé estava construindo a arca. Porque quem é obediente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Quem é obediente obedece unicamente à voz do Pai. A voz de Deus para Noé não foi pregue, a voz de Deus para Noé não foi evangelize, a voz de Deus para Noé foi: construa uma arca. O que era aquela arca? A graça de Deus sendo manifestada mais uma vez para com o homem.
A graça de Deus que olhou para Noé e falou: eu achei um, e dele eu posso fazer uma nova geração. E olha você aí, olha você de pé, olha você na igreja sentada, olha você sentado, olha você com 2 olhos, com 2 pernas, com 2 braços, com 2 ouvidos, com uma boca, com nariz, com orelhas. Olha você com saúde, olha você sentadinha, olha você sentadinho. O que é isso? É a graça, é a graça, é a graça de Deus. E nós vamos aprender algumas coisas sobre a graça. Primeiro, o que é que a graça gerou em nós? Primeiro, salvação. Efésios 2:8, Esdras, por gentileza. Olha o que a graça fez. Porque pela graça, por meio, e isto não vem, é dom. Pela graça você é salvo. Não é pela obra que você faz na igreja, não é pelo serviço que você presta como diácono, como auxiliar, como presbítero, como pastor. Não é pela obra, é pelo dom de Deus. Deus opera em você através da sua fé. É a sua fé que faz a mão do Pai ser manifestada. É por meio da fé. O dom vem de Deus. A obra você faz. O galardão Deus te dá. Mas não é por isso que você é salvo. Não é porque você se veste bem. Não é porque você tem um dom da palavra. Não é porque você tem dom de profecia. Não é porque você tem dom de evangelista. Não é porque você tem dom de mestre. Não é porque você tem dom de serviço. É pela graça. É a graça, irmãos. É a graça que te salva. Foi a graça no Calvário, pendurado no madeiro, exclamando: tetelestai, 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 tetelestai. Está pago, está consumado. É por esta obra que eu e você somos salvos. Porque quando ele grita tetelestai, ele está dizendo: eu paguei, o preço está pago. Agora o véu que cobria a separação não existe mais. Não tem mais separação. O véu foi rasgado de alto a baixo. E quando se fala de salvação, vem um personagem muito importante, que foi pregado aqui por Mesaque, foi pregado por Wallace. Sabe o que é interessante? Lucas 19 conta a história do publicano. Era um homem rico, chefe dos publicanos. Tinha riqueza, tinha uma saúde perfeita, tinha uma família abençoada. Mas olha para cá. A riqueza de Zaqueu não cobriu o espaço que só a graça preenche. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar. Ele falou: peraí, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho saúde, mas está me faltando uma coisa. Eu tenho que conhecer esse Nazareno que vai passando aí. Ele sobe na figueira, Jesus manda ele descer. Olha para a cara dele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha para cá, irmãos. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você não vai ver Jesus se oferecer para entrar na casa de ninguém. Você não vai ver Jesus dizendo: eu vou entrar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. Sabe por quê? O único personagem que ele disse: desce que eu vou entrar na sua casa. Olha para cá, não foi Zaqueu que convidou ele, não foi o dono da casa que convidou, ele se autoconvidou. Ele disse para Zaqueu: você só queria me ver, você só queria me conhecer, mas eu tenho um propósito maior, Zaqueu. Você só quer me ver, eu quero te salvar, eu quero te salvar, eu quero te salvar. Por quê? Porque hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa.
Não sei quem está entendendo, mas o Senhor está te dizendo: a salvação entrou na tua casa hoje. A salvação está entrando na tua casa hoje. Deixa eu ver quem recebe a salvação. Deixa eu ver quem recebe a salvação. Deixa eu ver quem recebe a salvação. A salvação está entrando na tua casa. A graça está entrando na tua casa. A graça vai lá. A graça vai entrar na tua casa. A graça vai quebrar aquele coração duro. A graça vai pegar aquele coração pedrificado. A graça vai entrar até ele. Jesus tem a senha da tua alma. Ele tem a senha do teu coração. Ele sabe a maneira certa de ganhar teu filho para Jesus, de ganhar tua família para Jesus. Ele sabe, ele tem a senha. E ele entra na tua casa hoje. É hoje, não é amanhã não, é hoje. A salvação está indo lá e agora. Enquanto você glorifica, a salvação vai lá. Enquanto você adora, a salvação vai lá. Enquanto você enaltece, a graça vai lá. A graça é maravilhosa. Oh, maravilhosa graça. Quem éramos nós? Quem sou eu? Quem é você para ser merecedor de uma graça tão linda, tão maravilhosa? Não é por nós, foi por Ele. Foi pelo madeiro, foi pela cruz do Calvário. A graça veio te visitar nesta noite. Só quem está recebendo a presença da graça, só quem está sentindo a graça na casa, faz o barulho de adoração. Salvação é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante para um crente, presbítero João, não é simplesmente vir ao culto, não é simplesmente dar um glória na igreja. A maior alegria do cristão é saber que um dia Jesus vai chamar o nome dele e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Tomai por herança a terra que desde a fundação do mundo vos foi preparada. É a graça. A sua alegria não tem que estar nos seus status. A sua alegria não tem que vir de posição eclesiástica. A sua alegria tem que vir porque você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. A graça manifestou com salvação. Mas como a graça foi manifestada para nós? Eu te mostro. Presbítero Esdras, João 19:30, por gentileza. Vamos ver quando a graça E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa é a maior prova de que a graça foi manifesta para nós. Foi quando ele olhou e disse: tetelestai, está consumado. A graça chegou no altar. A graça chegou no altar. A graça está passeando pelo altar. O tetelestai chegou aqui. O tetelestai chegou até você. O tetelestai te alcançou nesta noite.
É por isso que você está aqui. O tetelestai veio até você. O está consumado. O está consumado. O está consumado. O está consumado. Ele pagou o preço que era para nós pagar. Ele pagou. E depois que ele pagou, nós não devemos mais nada. Romanos 8:1, Paulo diz: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como a graça se manifesta? Justificação. Romanos 5:1, Esdras, por favor. Primeiro, ele se manifesta através do tetelestai. Segundo, através da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não só te salva, ela também te justifica. Ela também te justificou. Ela te lavou, te remiu, te deu vestes brancas, te colocou de pé. E olha você adorando Jesus nesta noite. Olha você adorando Jesus nesta noite. É a graça. É a graça que te visitou de manhã, que te colocou de pé. É a graça, irmãos. É a graça. Não é mérito humano, não é mérito de homem, é mérito de Deus. Você é pecador, não é merecedor de nada além da morte, mas você foi justificado por Cristo. Você foi salvo por Cristo. Você foi remido por Cristo. É graça. É graça. Você lembra daquele dia que você entrou num quarto e disse para Deus: eu desisto de ser crente. Senhor, dá para mim, mas não. Pai, eu desisto. Quanto mais eu te sirvo, mais difícil fica. Quanto mais eu te adoro, mais provação se levanta. Você lembra que você pegou a carteira de membro e disse: eu vou entregar hoje. Já chega de sofrer. Eu não aguento mais. Você lembra daquela depressão que te visitava todos os dias, dizendo que você não era capaz, dizendo que ia te matar, que o alívio para a sua alma era você tirar a sua vida? Você lembra quando você não tinha força nem para dar um glória para Jesus? Você lembra de que você disse: Senhor, não sou digno de ir na tua casa. Não dá para ser obreiro, não dá para ser membro. Eu vou tirar meu paletó, eu vou tirar o meu vestido. Eu não quero mais te servir, Jesus. Faz o seguinte: eu já desisti de mim, desiste também. Você lembra? Você lembra, irmãos, daqueles dias que a tristeza tomou conta do seu coração, que a angústia tomou conta do teu ser, e você não conseguia orar, mas você só chorava? Você lembra quando você ajoelhava ao pé da sua cama, dizendo: Senhor, quanto mais eu oro, mais ele fica pior. Senhor, quanto mais eu oro, mais ela fica pior. Senhor, parece que quanto mais eu te sirvo, mais difícil fica. Eu desisto. Não vou cantar mais não. Eu não quero mais pregar. Eu desisto. Mas você lembra daquele arrepio que você sentiu quando chorava? Era enjoo, rebiou, que levasse, andorebe que levasse.
Você lembra daquela presença te visitando no auge da depressão? Você lembra que quando você falou: Senhor, eu não vou mais te louvar, e quando você chegou na igreja, o dirigente colocou você para louvar, e você louvou com a alma rasgada? Você lembra quando você disse: hoje eu não quero pregar, e Deus te arrancou até a igreja, colocou o microfone na sua mão, e você pregou com a alma rasgada? Você lembra desse dia? É Deus mandando te dizer: era a graça te visitando, era a graça te dizendo: ainda que você desista de você mesmo, eu não desisto de você, eu não te solto, eu não largo a sua mão. A depressão não vai te matar, a angústia não vai te matar, a tristeza não vai te matar. Você não vai entregar carteirinha de membro, você não vai entregar carteirinha de obreiro. Eu pego na tua mão, eu te renovo, eu coloco um novo cântico na tua boca, eu coloco uma nova palavra na tua boca. Sabe o que é isso? Era graça, era graça, era graça, era graça, era graça. Eu vou deixar você entender que a graça está aqui nesta noite te visitando. Eu vou repetir o que eu falei de manhã. Crente não precisa que pregador faça enfeites para você glorificar. Cristão verdadeiro não precisa que o pregador fique dizendo: pegue na mão de um, pegue na mão de dois, rodopia daqui, rodopia dali. Crente não precisa disso. Sabe por quê? Se você veio até aqui, é porque a graça está contigo, é porque a graça está contigo, é porque a graça está contigo. E se você está com a graça, você já tem motivo de sobra para adorar, já tem motivo de sobra para glorificar, já tem motivo de sobra para idolatrar. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus levanta alguém quando é desprezado de todos. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta fugir da graça, a graça sabe o teu endereço. Não adianta dizer: eu não vou para o culto, eu vou ficar em casa. A graça te visita lá, a graça vai lá. Eu lembro de um homem que tinha um coração duro. Atos capítulo 9. Está com cartas para ir a Damasco. Eu vou matar cristãos agora, eu vou acabar com o culto. Saulo de Tarso está preparado para acabar um culto, está indo em direção a Damasco, está com a carta, está com a aval na mão para destruir os cristãos. Aí a graça parou na porta de Damasco e disse: eu vou esperar ele aqui, eu sei que ele vai ter que passar por aqui. Aquele homem do coração malvado, o homem do coração duro, o homem do coração pedrificado, vai Saulo em direção a Damasco. Na porta de Damasco, a Bíblia diz que a graça encontrou com Saulo. A graça encontrou com Saulo. A graça encontrou com Saulo. Coloca para mim, extras, por favor, Atos 9, verso 4, por favor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
A graça, presbítero Edmilson Rocha. A graça pegou o coração dele, presbítero João. A graça pegou o coração duro. A palavra de Cristo esmiuçou o coração pedrificado, quebrou o coração duro. E ele disse: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões, contra os arguilhões. A graça pegou Paulo, a graça pegou Paulo, a graça pegou Paulo. Pregador, qual é a aplicação dessa palavra? Aquele que está com o coração duro na tua casa, a graça visita ele nesta noite. A graça visita ele nesta noite. Não tem coração de Saulo, não tem coração de Paulo. A graça chega, tem que cair de joelhos, tem que se prostrar, tem que deixar credencial, tem que deixar posição, tem que deixar o orgulho. A graça encontra. O que a graça faz mais, pregador? A graça tem capacidade de entrar na terra de sofrimento, pegar um aleijado. Pega o aleijado. Ô Ziba, tem alguém da casa de Saul? Tem alguém daquela casa para que eu possa honrar? Eu lembrei da aliança que eu fiz com meu servo Jonathan. Eu lembrei desta aliança, Ziba. Tem alguém? Aí Ziba olhou para ele, presbítero João, e disse: tem um aleijado, está descredenciado, está na terra de sofrimento, ninguém liga para ele, ele não serve para nada. Aí a graça disse: traga Mefibosete para cá, traga Mefibosete para cá, traga Mefibosete para cá. Não adianta se esconder. Ei, eu aplico essa palavra dizendo: aonde você se esconder, aonde você tentar se esconder, a graça manda te chamar. A graça manda te chamar. Não adianta, não adianta. O salmista diz: para onde me fugirei eu do teu espírito? Se eu subir, lá tu tá. Se eu ficar, aqui estás. Se eu descer, lá tu estás. Se eu mergulhar, lá também estarás. Não adianta, a graça te encontra. É a graça. É a graça. Pregador, o que mais a graça faz? A graça restaura aquele que se quebrou. João 21, 15 a 25 diz que depois que Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente. Olha para cá, Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, ele caminhou com Jesus sobre as águas. Pedro viu as maravilhas que Cristo operava, mas o vaso se quebrou. Pedro negou Jesus, a tristeza tomou conta, mas aí em João 21, 15 em diante, Jesus, a graça visita eles no mar da Galileia. Pedro está com a rede na mão, está lançando a rede a madrugada inteira, não pegou nada. Aí a graça aparece e pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí Pedro diz: pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Aí Jesus olha para ele e diz:
joguem a rede do lado direito do barco. Aí pegaram 153 grandes quantidades de peixes. Mas olha para cá, tem um detalhe. Ali quem estava dando ordem era a graça. Pedro não reconheceu a graça. Por quê? Porque depois que negou, seus olhos espirituais foram tapados. Mas graças a Deus, tinha João que olhou para Pedro e disse: peraí, Pedro, peraí, eu, tu, Tiago, barco, lado direito, grande peixe, eu só conheço um que tem essa autoridade, que tem este poder. Quem é este, João? É a graça, Pedro, é Jesus, Pedro. Aí a graça olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu para a graça: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! A graça não desistiu do apóstolo que negou ele. A graça não desistiu de pegar Mefibosete e colocar no lugar de honra. A graça não deixou Saulo de Tarso com o narizinho em pé. Teve que baixar a guarda. Por quê? Porque a graça alcançou esses homens. Pregador, o que mais a graça faz? A graça tem a capacidade de te usar pela última vez. Esdras, por favor. Juízes 16, 28. Isso aqui é para você entender que a graça pode te usar mais uma vez. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora, só mais esta, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois. Sansão só queria ser usado pela última vez. E mesmo ele pecando, mesmo ele desagradando o Senhor, a graça fortaleceu Sansão. Sansão falou para o homem: me coloca junto às colunas. Colocaram Sansão de junto da coluna. A graça se apoderou dele mais uma vez. Ele derrubou as pilastras. O templo caiu em cima dos filisteus. E Sansão morreu vingando os filisteus pelos seus olhos. A graça pode te usar mais uma vez. A graça pode te usar mais uma vez. A graça pode te usar mais uma vez. Pregador, o que mais a graça faz? A graça vai buscar aqueles que um dia tinha grandes autoridades, porém a depressão tomou conta. Esdras, por favor, 1 de Reis 19, 12 e 13, por gentileza. Olha onde é que a graça vai buscar. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e delicada. Versículo 13. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma que dizia: o que fazes aqui? A graça
estava usando o profeta com grande autoridade. A depressão tomou conta de Elias. Ele entra dentro de uma caverna. A graça olhou para Elias. Pastor Mardoqueu, eu imagino Elias dizendo para Deus: eu estou escondido, aqui ninguém me acha, eu não quero ver ninguém. E não é assim que a gente faz. Tem dias que a gente não quer ver ninguém, a gente não quer ir à igreja, a gente não quer cultuar, a gente não quer olhar para ninguém. É nesse dia que a graça olha para Elias e diz: Elias, você não quer me ver, mas eu quero te ver, Elias. Eu quero te ver, Elias. Aí Elias está dizendo: eu estou sozinho na caverna, aqui ninguém me acha, eu estou escondido. A graça chegou na porta da caverna e disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? A graça te visita na caverna, a graça te visita debaixo da cama, a graça te visita no teu quarto, a graça te visita no teu âmbito, a graça te visita no teu aposento. Não adianta dizer: Deus, eu não quero ver ninguém, eu estou oprimido, eu estou deprimido, eu não quero mais ver ninguém, hoje eu não quero falar com ninguém. Eu tenho uma notícia para te dar. É nesses dias, é nessas horas que Deus diz a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 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 Ele te visita na caverna. É a graça, irmãos. Não tem como explicar a graça. É um favor imerecido, é algo que só Deus pode nos revelar, é algo que só Deus pode nos dizer, presbítero Edmilson. Só Ele pode dizer qual é o segredo de ter tanta graça, tanta misericórdia. É a graça que visita, que restaura, que renova, que coloca de pé, que restitui, que aviva, que te anima. É a graça que te visita aonde ninguém vai. É a graça que entra aonde ninguém entra. É a graça que te coloca de pé e te enche de poder. O que mais a graça faz? Último tópico. A graça tem o poder de ressuscitar aqueles que estão mortos. Coloca para mim, Esdras, por favor, João 11:43. Olha que coisa maravilhosa. Marta e Maria mandam chamar o mestre. Seu irmão está doente a ponto de morrer. Lázaro morre. Jesus esperou 4 dias para ir até Lázaro. O sonho de Marta e Maria, além de morto, está podre. Mas a graça, Ramando Revas, Iriando que levaio. A graça te pergunta nesta noite: onde o puseste? Senhor, está podre, está fedendo. Eu não quero saber a condição, eu quero saber onde está seu sonho morto. Eu não quero saber a tua condição, eu quero saber onde está teu sonho morto. Fala para o mestre Maria. Aí levaram ele até a porta do sepulcro. Aí a Bíblia diz que a graça agradece o Pai. Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Agora, Lázaro, vem, Lázaro, levanta, Lázaro,
Levanta, Lázaro. Levanta, Lázaro. Vem para fora. É Deus restaurando, ressuscitando os seus sonhos nesta noite. É a graça, é a graça. Ninguém explica a graça de Deus. Ninguém explica a graça de Deus. Se prega é pela graça, se canta é pela graça, se é obreiro é pela graça, se é adorador é pela graça, se está de pé é pela graça, o teu glória é pela graça, o teu aleluia é pela graça, a tua adoração é pela graça, a tua enalteção é pela graça. E através do teu glória, através do teu aleluia, através de você engrandecer o nome dele, a graça dele desceu nesta casa nesta noite para te dizer: eu te achei, eu te achei, eu te achei. Quantos foram encontrados pela graça? Quantos foram encontrados pela graça? Quantos foram encontrados pela graça? Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca e recebe, porque é de graça. Aleluia! Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo, por meio de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens, do qual eu sou o principal. Amém? Que mensagem do céu. Irmãos, eu vou dizer a você, cada dia me dá vontade de ser mais crente ainda, porque o negócio está gostoso, o negócio está bom, mais bom. De manhã, Kevin esboçou a mensagem, mas o Alas, de um tema aí, de Danal. Eu falei com ele: se tu pregar esse negócio de Danal na igreja, tem duas portas para mim te jogar. Eu vou trazer um pilunga, e aí eu falei com ele: aquela porta eu quero estreitinha para você. Mas Deus deu tanta graça, que ele não pregou. Pregou foi graça. Aleluia. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês têm algum aviso? Quem falou tem? Oh, entendi, tem. Irmãos, quinta-feira, quem é o dirigente aí? Ô, meu chefe. Quem está na escala quinta-feira aí? 12 Edmilson 1, Edmilson 2. Então aqui, venha todos em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou estar aqui na quinta-feira. Eu tenho uma cerimônia de aniversário e casamento lá na Nova Ipiranga. Eu vou estar lá em nome do Senhor Jesus.